e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar, né, que nesse sábado agora, às 8 horas da noite, vai ter um debate aqui entre um católico e um protestante sobre solo escritura. Então o que foi acordado aqui é que cada um vai ter 30 minutos para expor as suas ideias, as considerações, né? Perguntas de 1 minuto, respostas de 3 e 10 minutos para fazerem as considerações finais. Resumindo, isso é um saco. Então, né, tio Cláudio vai expor por que eu acho isso um saco, tá? Porque o protestante, ele não traz nada de novo, tá? Ele pode trazer uma flauta, um tamborim, uma coisa assim muito escalafobética, né? Porque da cabeça do protestante pode ser coisas absurdas, mas cara, geralmente é o mais do mesmo. Por exemplo, né? Ele vai dizer, né, dentro da Bíblia, para justificar as escrituras, Mateus 22, versículo 29, né? Errais porque não compreendeis as escrituras nem o poder de Deus, e Jesus Cristo começa a falar da ressurreição. Só que a ressurreição é uma doutrina da carta de Macabeus, do livro de Macabeus, segundo Macabeus, que começa a falar de ressurreição. Então, Jesus Cristo está chamando isso de escritura e o protestante diz que não é escritura, né? Depois, ele vai para João, né, 5,39, examinar as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, blá blá blá, que todo mundo já viu aqui. Cara, isso aí é uma trapaça protestante, tá? Eles adulteraram essa passagem, dão um tom imperativo, mas o que Jesus está fazendo é recriminando os fariseus por eles ficarem examinando as escrituras, né, e não perceberem Jesus Cristo à frente deles. Tanto é que para os fariseus, Jesus Cristo fala as escrituras. Para aqueles que são discípulos dele, ele fala ouvis. Olha a diferença. Porque a fé vem pelo ouvido. Então o cara já começa com um texto que ele considera apócrifo e outro adulterado, né? Quando tiver no debate, se tiver isso, vocês, por favor, dê aquela risadinha para ficar legal, porque é impressionante. Depois eles vão ver com os de Bereia, que eram mais nobres. Cara, eles não leem, né? O capítulo de Atos 17, eles não leem desde o princípio. Eles dizem que os tessalonicenses não debateram com Paulo, que eles não examinaram as escrituras. O detalhe é que os de Bereia receberam a palavra de Paulo, aquilo que Paulo transmitia, com intenso desejo. Mas tanto os da Tessalônica quanto os de Bereia, se você for ler o texto, você vê que eles examinaram as escrituras. Isso não foi um fator fundamental da conversão deles, né? Depois vai a segunda carta de Timóteo, capítulo 13, versículo 15, né? 16 e 17, né? Que desde a infância conheceis as Sagradas Escrituras, blá blá blá, que por ela toda a Escritura é útil, como se fosse suficiente. Você já conhece essa passagem. O que eu fico é que eles não leem no próprio capítulo, Paulo falando de Janes e Jambres, que isso vem da tradição oral, Paulo falando da autoridade dele e o que ele ensinou a Timóteo. Aí sim, Paulo conclui com isso. Dentro desse contexto, dentro do magistério, né, e da tradição, é que a escritura é útil. Acabou. Se você fizer uma leitura honesta do texto, é isso que está dizendo. Aí, né, vamos para a patrística agora. Eu peguei alguns da patrística, não todos, porque, né, eu fico assim. Por exemplo, o cara bota São Justino Mártir, né, que morreu antes de 165. Cara, a Bíblia vem surgir na história 382. Como é que São Justino Mártir ia defender a sua escritura?
Mas aí pega o texto de São Justino Mártir, né, no diálogo dele com Trifão, aí que vai falando escritura, escritura, escritura. Só que de repente, né, São Justino, ele vai para a tradição oral. Tá aí em verde, para quem quiser ler. Entendeu? Pô. E aquela coisa que os protestantes não entendem. O sentido de escritura, tá? Especialmente para os apóstolos, era muito maior que sonhava a filosofia protestante. Tá? Por exemplo, Paulo na primeira carta aos Coríntios, versículo 13 e 4, ele fala que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressurgiu no segundo dia, segundo as Escrituras. Onde está isso na Escritura? Mateus capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus Cristo é dito pelos profetas, não foi nem por um só, por vários profetas, que Jesus ia habitar em Nazaré. Onde tem essa profecia na Bíblia? Nem nos canônicos, nem nos apócrifos tem tal profecia, né? O livro de Judas fala da disputa do anjo Miguel pelo corpo de Moisés, né? Isso não tem na Bíblia. Fala de Enoque. Isso também não tem na Bíblia, né? Que foi o 8º patriarca que profetizou. Onde é que tem o livro de Enoque na Bíblia? Agora, o que tem na Bíblia? Se você é solo escriturista, você tem que entender o seguinte. João 7, versículo 52. Da Galileia não saiu profeta. É o que está lá. Outro ponto, tá? Mateus capítulo 1, versículo 19. São José, seu esposo, que era um homem justo, não quis difamar Maria e resolveu rejeitá-la secretamente. Se era para ser só a escritura, se São José fosse protestante, ele tinha que seguir Números 5, versículo 11 ao 31 e Deuteronômio 22. Tá? E o que está escrito aí? Ele tinha que falar e fazer isso publicamente e mandar apedrejar Maria. Se o princípio apostólico fosse a sola escritura. Mateus e João fazem críticas à sola escritura medonhas e os caras vêm defender isso. Mas voltemos à patrística, né? Vamos citar Irineu de Lyon, que é antes, né, da Bíblia ser feita, e os caras, não, Santo Irineu de Lyon defendeu a sola escritura. Cara, o que tinha eram textos avulsos, tá? Mas beleza, livros assim e tal, Apocalipse de Pedro, não tinha do Apocalipse formado nessa época, era uma zona, cara. Aí ele bota aqui, vamos citar Santo Irineu de Lyon, esquece, né, no Contra Heresias, quantas vezes Santo Irineu de Lyon, ele apela para a tradição oral. A mesma coisa São Clemente de Alexandria. Entendeu? Por quê? Porque a Sagrada Tradição e a Escritura, elas vão de mãos dadas. Aliás, o termo evangelho, tá, só começa a ser usado, acho que no Novo Testamento dos Evangelhos, a partir do ano 180. Tá? Né? Então, você pega o que é escrito e joga tudo pro alto, cara, fica muito fácil. Fica muito fácil. Entendeu? Então, meus amiguinhos, né, o cara pega São Clemente de Alexandria, joga pra lá, joga pra cá, faz. Depois vai para Eusébio de Cesareia pra ficar legal, né? Então, cara, não dá. O cara vai pegar Eusébio de Cesareia, vai ler um texto, vai ignorar trocentos textos de Eusébio de Cesareia, ele apelando para a tradição apostólica. Então, meus amigos, é isso. São coisas que vocês vão ver lá. Não sei o que vai acontecer, mas são coisas que realmente não fazem sentido. Então, gente, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.